Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos, com 5 minutinhos de atraso, sejam todos bem-vindos a mais um programa Chega de Migalhas, que nós estamos falando de feridas emocionais, e hoje nós vamos falar sobre a ferida da injustiça. Nós vamos falar sobre a ferida da injustiça. Muita gente tem essa ferida da injustiça, muita gente se comporta como injustiçado, muita gente sofre com essa ferida da injustiça e muita gente tem comportamentos disfuncionais por causa da ferida da injustiça. E a ferida da injustiça é uma das feridas que mais atrapalham os seus relacionamentos. Então, quando a gente vai falar sobre relacionamento, a ferida da injustiça é uma ferida que atrapalha muito o relacionamento. Por quê? Porque é uma ferida que não deixa o relacionamento ter paz. Não deixa o relacionamento ter paz. Então, nós vamos falar sobre ela hoje. Eu queria que você compartilhasse essa live com pelo menos 5 pessoas. Então, clica aqui no aviãozinho, compartilha essa live com pelo menos 5 pessoas que você vai estar ajudando outras pessoas a se libertarem também da ferida da injustiça, terem mais paz emocional. Ter mais paz emocional de verdade, gente. E antes de começar, eu quero saber quem tá gostando aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá gostando aqui dessa série sobre feridas emocionais? Essa série vai ultrapassar essa semana, vai continuar na semana que vem. Mas coloca aqui se você tá gostando ou não dessa série. Vamos lá, gente. O que é a ferida da injustiça? Bom, como o próprio nome diz, é uma ferida de alguém que foi injustiçado, que lhe faltou o quê? Justiça. Justiça é igualdade, equidade, justiça e imparcialidade. Então, uma pessoa que sofre injustiça, ela se sentiu lesada. De alguma maneira, ela se sentiu lesada, ela se sentiu desrespeitada. Mas ela também é uma pessoa que ela também às vezes tem problemas de autoestima. Por quê? Porque a pessoa que ela julga também pode julgar que recebeu mais do que deveria. Então, a pessoa que tem a ferida da injustiça, ela é uma pessoa que o que acontece? Ela é o segundo passo da ferida da rejeição. Então, pega essa. Às vezes, você tem a ferida da rejeição, mas aí você cresce. E quando você cresce, para disfarçar a ferida da rejeição, você coloca a ferida da injustiça. E aí você vive como um injustiçado. Você vive como um injustiçado, mas na verdade, se a gente for tratar a ferida principal que existe é a ferida da rejeição. Porque quando que a ferida da injustiça ela acontece? Quando a pessoa, ela não pode ser ela mesma. Então ela não conseguiu ser o indivíduo que ela queria ser. Então é aquela criança que os pais não aceitavam verdadeiramente ela do jeito que ela era. E ela se sentia o quê? Injustiçada com isso. Ela também era comparada demais. Ela teve aqueles momentos na vida em talvez ela tinha um irmão, você tinha um irmão, e
a tua mãe você se sentia injustiçada, a tua mãe, teu irmão fazia algo de errado e quem levava bronca era você. Todo esse tipo de situação onde você se sente injustiçada. E essa injustiça nos relacionamentos, como que você vai enxergar essas injustiças no relacionamento? Quando você fala coisas do tipo de que nada do que você faz tá bom, de que as pessoas não aceitam você pelo que você é, e sim pelo que você tem, pelo que você faz, mas que se você deixar de fazer, a pessoa vai embora, de que o outro pode gostar de alguém que é um lixo de ser humano, mas de você que tem alto valor, que é bonzinho, que é legal, que é bacana, que tem caráter, de você essa pessoa não gosta. Você não é tratada do jeito que você merece ser tratada. Mas você mesmo assim fica nessa relação, você fica nesse ambiente dizendo assim: tá vendo como eu sou injustiçado? Tá vendo como o mundo não é justo comigo? Tá vendo como eu deveria ser muito mais bem tratado? Mas olha, eu sou injustiçado. Quem está identificando aqui essa ferida em você? Olha, eu faço de tudo. Só que aqui também pode ser uma rejeição, uma ferida de rejeição que também vai se comportar assim. Ou uma ferida de abandono que também vai se comportar assim. Aonde a gente vai encontrar então a ferida de injustiça? Na sua máscara. Na máscara da injustiça. Por quê? A máscara da injustiça é a rigidez. É a inflexibilidade. O injustiçado, ele se torna uma pessoa rígida. Sabe aquela pessoa que não consegue dançar, que é péssima de molejo? Sabe aquela pessoa que não tem muitos trejeitos, ela é sempre mais dura, tá sempre com o pescoço duro, tá sempre... Pode perceber, às vezes você deita na cama e você não relaxa, você fica rígido. Possivelmente, se você é assim, você pode ter a ferida da injustiça, porque o injustiçado, ele é rígido. E ele é rígido com amizades, ele é rígido com a família, ele é rígido com as pessoas. É por isso que pessoas que têm a ferida da injustiça vão trabalhar, por exemplo, pode trabalhar em coisas policiais, delegacia, advogado, juízes, promotor, policial, delegado, qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque essas pessoas entendem que quando elas entram nisso, elas estão lutando pelo quê? Pela justiça. Elas estão lutando pela justiça. E elas estão obrigando as pessoas a cumprirem com as suas palavras. Elas estão obrigando as pessoas a não voltarem atrás nas suas palavras. Elas estão obrigando as pessoas a ser quem elas falaram que eram. Esses dias eu conversei em um atendimento... Eu conversei com uma pessoa num atendimento individual que ela tinha uma ferida de injustiça. Então, qual era o desejo dela? Trabalhar com algo nesse tipo, e ela também tinha uma grande dificuldade em ser flexível com as pessoas. Então ela sempre julgava-se estar sendo traída, julgava-se estar sendo injustiçada, julgava-se que as pessoas não estavam cumprindo com as suas palavras. Ela sempre julgava que, cara, se a pessoa falou isso,
Não importa se mudou as circunstâncias, não importa se a pessoa mudou de fase de vida, não importa se eu tô sendo tóxica com a pessoa, se eu tô destruindo a pessoa, ela tem que cumprir o que ela falou. E ela tem que cumprir, porque o injustiçado, ele busca essa correção a todo tempo. Ele quer que as pessoas cumpram o que elas falaram. E aí sabe o que é engraçado? Que o injustiçado, ele tende a ser invejoso. Sabe por quê? Porque ele olha para o sucesso do outro e julga que o outro não foi merecedor daquele sucesso. E aí ele se ressente com isso. Porque o ciúme é mais vivido pelo dependente, pelo controlador. Mas o invejoso, ele é o ferido da injustiça. Por quê? Porque ele olha pro outro e fala assim, cara, ele não merecia isso. Ele não merecia. É por isso que às vezes o injustiçado, ele tem muita dificuldade em ver que quando ele termina um relacionamento, o outro tá feliz. Ele tá sentindo inveja. Ele tá sentindo inveja. Porque ele diz assim, o outro me machucou e agora ele tá feliz. Eu não acredito nisso, ele não merece estar feliz. Ele me machucou, ele me feriu. Ele não merece estar feliz. E aí você vê que é a ferida da injustiça gritando dentro dele. Ele não merece estar feliz. Só que por outro lado, ele também acha que as pessoas o invejam. Quando ele tem mais, ele sempre fala que as pessoas estão o atacando, estão tentando destruí-lo, estão falando mal dele, porque ele é invejado, porque olha o que ele tem, ele é invejado. Quem aqui está se identificando? Quem aqui está se identificando? Fala a verdade. Quem está se identificando com essa ferida? Então, qual que é o principal aqui da ferida da injustiça? Primeiro, o injustiçado, ele é uma pessoa que ele também tem dificuldade de merecer coisas boas na vida. Porque ele nunca acha que ele está fazendo por merecer. E aí ele se sabota, porque ele nunca acha que está fazendo por merecer. Porque ele é tão perfeccionista, ele quer ter tanta certeza de que ele merece aquele dinheiro, ele merece aquela oportunidade, ele merece aquela bênção ali, que ele se sabota. Porque se ele se julgar não merecedor, ele vai fazer o quê? Ele vai falar, cara, eu não mereço. E eu preciso dar um jeito de perder isso. Então ele perde relacionamentos, ele perde pessoas, ele perde amizades, ele perde emprego, ele perde amigos, ele perde amores. Porque ele se julga não ser merecedor daquilo. E é nesse momento que a ferida da injustiça vai se ligar a qual ferida? Vai se ligar à ferida da rejeição. Porque é o rejeitado que julga não ser merecedor de nada. Afinal, ele não é ninguém. Ele não merece coisas boas porque ele não é ninguém. Entende?
E aí você vai fazendo o quê? Você vai se sabotando nas suas relações. Vai se sabotando nas suas relações. E vai se destruindo. Por nunca se achar merecedor. Não consegue entender que algumas coisas não é sobre merecimento. Não consegue entender que existe uma graça. Ele detesta a sorte. E ele detesta sentir. Qual que é o problema do injustiçado? Ele detesta sentir. Por quê? Porque se ele sentir, ele tem medo de que o sentimento entorpeça as suas decisões. Então ele prefere não sentir. Ele prefere não se relacionar. Ele prefere falar assim, não, eu não quero, porque senão talvez eu seja injusto com o outro, injusto comigo, eu não seja a pessoa certa para mim. O injustiçado, ele é muito indeciso. Muito indeciso. Porque com medo de não tomar a decisão certa, a escolha certa, a pessoa certa, ele demora demais para escolher. É por isso que muitas vezes um homem com injustiça é aquele homem que nunca toma decisão se você é a mulher certa para casar. E é por isso que ele tem que tratar essa ferida. A ferida da injustiça vai fazer com que você, mulher, também nunca tenha certeza se é aquela pessoa que você quer se casar. Você demora para tomar decisões na sua vida, arrasta essas decisões que deveriam ser tomadas de maneira mais rápida, porque você não sabe se é a decisão certa. Faz sentido para você? Queria abrir para 5 minutinhos de pergunta. Para quem fez sentido essa live? Quem aqui identificou feridas de injustiça? O injustiçado também, ele pode cair no vitimismo, né? Eu sofro com isso, tenho feito o meu relacionamento um verdadeiro peso porque eu fico ligado ao passado dele e hoje ele é totalmente renovado, não sei o que fazer. Bom, você não perdoou o passado. Eu me sinto sempre injustiçada por não merecer o passado dele vir à tona. Mas se ele é totalmente renovado, o passado dele não vem mais à tona. E sobre o passado de uma pessoa, você não tem nada a ver com isso. Tem muita gente que me procura falando assim, Galhardo, eu não consigo aceitar minha ex, eu não consigo, aliás, minha namorada, eu não consigo aceitar meu namorado porque ele tem um passado XPTO. De onde você tirou que você tem que aceitar o passado da pessoa? Você não tem nada a ver com o passado da pessoa. O passado da pessoa é o passado da pessoa. E você não tem que aceitar ou não aceitar. Se você não aceita, então você não tem que ficar com essa pessoa. Se você não consegue aceitar, você não tem que ficar com essa pessoa. Mas o que você tem que olhar é acolher a pessoa. É falar assim, cara, é a vida dessa pessoa. Pessoas mudam. E eu também mudo. E eu não posso ficar nessa arrogância. Eu não posso ficar nessa arrogância. E quando as mulheres do passado dele vivem procurando, mesmo a gente estando tão bem, eu me sinto injustiçada por isso. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, se
Então o passado dele não tá tão resolvido assim, porque se tivesse resolvido, ele já tinha bloqueado e excluído essas mulheres para não deixar que o passado viesse à tona. Primeiro de tudo, eu tenho certeza absoluta que uma mulher do passado da minha vida não iria me procurar. Segundo, se vocês estão tão bem, isso não deveria abalar vocês. E nem te abalar. Agora, a pergunta é, por que essas pessoas chegam até vocês? Chegam a atrapalhar vocês? Será que tá tão bem assim? E essa sensação de injustiça é da ferida de injustiça, porque aqui não tem injustiça nenhuma, a não ser que ele dê bola para elas. Por que você está se sentindo injustiçada? Precisa de atendimento individual aqui. Por que eu estaria me sentindo injustiçada por isso? Porque ele recebe mensagem de outras pessoas, mas ele conversa com essas pessoas? Ele dá trela para essas pessoas? Se ele dá trela para essas pessoas, conversa com elas, é porque, né, tá faltando o óbvio aí e eu nem entraria nessa questão, porque tá faltando o óbvio. Mais perguntas? Mais perguntas? Dá para responder mais uma ainda. Vamos lá. Como controlar minha insegurança? Vamos lá. 2 lados que você precisa... Aliás, 3 lados que você precisa saber de insegurança. Para você saber a fonte da sua insegurança. A insegurança tem 3 fontes. A primeira fonte é externa. Então, quando você olha para o seu relacionamento, você vê que o teu namorado, que o teu marido é um pilantra. E como um pilantra, você se sente insegura, porque você sabe que ele recebe likes, que ele recebe cantadinhas, que ele manda cantadinhas, que ele curte foto de todo mundo, sem roupa, não sei o que, papapá, e pipipi, conversa com fulano e conversa com beltrana, e já te traiu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí você quer se sentir segura em um ambiente que não vai te passar segurança. Então é o ambiente errado, a pessoa errada, que você... Pode ser a pessoa mais blindada emocionalmente, que ainda assim você vai se sentir insegura, porque você vai viver a todo tempo achando que vai ser o quê? Traída e enganada. Então aqui, primeiro ponto, se a fonte for externa, não há nada a se fazer, a não ser ir embora e falar, meu, chega, que eu não vou ficar vivendo aqui me matando emocionalmente. A segunda fonte possível da insegurança são crenças. São crenças que você carrega. Então, crenças que você carrega sobre homens, sobre relacionamento. Então, a tua mamãe, o teu papai, a tua vida inteira, você ouviu a mamãe falando assim, não confie em homem. Homem é tudo pilantra. Homem trai. Você tem que ficar de olho. Você tem que ficar esperta. Homem nenhum é fiel. E aí você cresceu com essas verdades dentro de você... E por causa dessas verdades dentro de você, você não consegue hoje confiar em ninguém. Então isso é uma crença interna a respeito de relacionamento, a respeito de homens, que se não for ressignificada, se não for vista e mudada, você vai sempre olhar um homem e um relacionamento como um perigo e não como um lugar de paz. E aí você vai ficar sempre o que? Insegura, porque se você está num ambiente inseguro, se você está em perigo, você sente medo, e medo é insegurança. Terceiro, é você ver se a insegurança não é interna. Como assim? Se é uma insegurança que você olha para dentro de você e fala assim, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, eu não sou merecedora, esse homem é demais para mim, esse homem me trocaria por qualquer uma, porque eu não sou bacana, eu não sou suficiente, e aí você tem o quê? Uma baixa autoestima, você tem falta de amor próprio, identidade, capacidade, merecimento, que vai dizer para você
que qualquer outra mulher é melhor do que você e é por isso que logo logo ele vai te trair. Uma das inseguranças é responsabilidade do homem, do teu parceiro, da tua parceira. As outras duas inseguranças é responsabilidade sua. E aí é você que tem que olhar para dentro de você. E você pode fazer isso num atendimento individual comigo. Fez sentido para vocês? Então, gente, até segunda-feira. Que Deus abençoe vocês. Até segunda-feira. Um ótimo final de semana. E eu vou orar com vocês. Pai, nós estamos diante da tua presença. E eu te agradeço, Jesus, por esse momento de live. Por esse momento, Pai, que é muito bom. Que a gente está aqui aprendendo. Que a gente está aqui sendo pessoas melhores, tentando evoluir, Pai, mesmo na nossa pequenez, Pai. Nós estamos tentando ser pessoas melhores, Pai. No nome de Jesus, abençoa o nosso final de semana, a nossa sexta-feira e que segunda-feira a gente se encontre aqui novamente. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Tchau, tchau, gente!